1973, o filme O Exorcista chocou o mundo ao mostrar uma menina de 12 anos possuída por uma força maligna. Oi pessoal, eu sou Franciele, psicóloga clínica, e sejam bem-vindos ao último episódio da nossa maratona de Halloween. Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Mas para além de cabeças girando e das vozes graves, não é das vozes, tô tentando onde não tem. Mas, para além das cabeças girando e da voz grave, o que o filme realmente retrata é o desespero humano diante daquilo que é inexplicável. E talvez, sem perceber, ele evidencia algo muito profundo. Como muitas vezes a sociedade tende a buscar explicações espirituais para o sofrimento psíquico e acaba subestimando a existência de transtornos mentais. Regan, a menina, é o epicentro de tudo. Ela é doce, sensível, filha de uma mãe solteira que é atriz bem-sucedida e que tenta equilibrar a carreira com a maternidade. Tudo parece normal, até que Regan começa a mudar. Primeiro vem a insônia, os acessos de raiva, as palavras que não parecem ter saído dela. O rosto muda, o corpo se deforma e a força física aumenta. A mãe busca ajuda, primeiro médica e depois psiquiátrica, mas nenhum diagnóstico a satisfaz. Quando a ciência parece não oferecer respostas, a fé aparece como uma busca de sentido. E é nesse ponto que o Exorcista se torna uma metáfora potente sobre as tensões entre o diálogo da religião e da psicologia. Se olharmos pela lente da psicopatologia, podemos perceber que Regan apresenta sintomas psicóticos e dissociativos, como mudanças na voz, perda do controle motor, automutilação, delírios e também alucinações. O que o filme retrata como uma possessão demoníaca pode, na mesma precisão, se demonstrar como uma desorganização cognitiva e emocional. Mas o contexto social daquela época, lá no início dos anos 70, carregava um grande tabu sobre os transtornos mentais. O hospital psiquiátrico era tido como um lugar de exclusão, e o psiquiatra tido muitas vezes como uma pessoa fria e impessoal. Já a religião, por outro lado, oferecia um maior sentido para essas pessoas. Diante do sofrimento mental, muitos encontravam na explicação espiritual uma forma mais acessível de compreender aquilo que estavam sentindo. Essa dinâmica pode ser compreendida como uma evitação experiencial coletiva. Tanto a família quanto a sociedade têm dificuldade de lidar com a vulnerabilidade. O sofrimento mental de alguém ativa nos outros o medo da própria fragilidade. Então, ao invés de olhar para a dor, criam-se narrativas que, na verdade, nos afastam. A possessão, nesse sentido, é uma metáfora cultural para o modo criança vulnerável. Aquele que se descontrola, a parte de nós que sofre, mas que acaba sendo vista como perigosa ou até mesmo vergonhosa de se mostrar. Ao afirmar que Regan está possuída, a mãe externaliza o sofrimento da filha, mas afasta ela da experiência humana. Assim, o fenômeno espiritual se torna uma forma simbólica de lidar com esse trauma, o que é mais tolerável do que reconhecê-lo diretamente. Quando a medicina entra em cena, ela falha, mas não por incapacidade técnica, mas por empatia. Os médicos no filme examinam o corpo, mas ignoram totalmente o contexto. Eles fazem testes invasivos, falam termos técnicos, mas não olham no olho daquela criança. E essa é a crítica essencial. Uma ciência que perde a sensibilidade humana pode representar o mesmo fechamento do que uma fé dogmática. É nesse limiar entre o biológico e o simbólico que a psicologia tenta atuar, oferecendo ferramentas para compreender a experiência sem diminuir ela a uma única dimensão. A terapia do esquema explicaria o caso de Regan como uma reação extrema a um sistema emocional colapsado. Crescendo em um ambiente com ausência paterna e um alto estresse, ela pode ter desenvolvido esquemas de abandono e de privação emocional. A figura da mãe, amorosa, mas frequentemente ausente, cria um laço de apego inseguro. A criança acaba internalizando uma crença: se eu sofrer, não vou ser acolhida. Quando algo rompe essa estrutura, como a separação definitiva dos pais, o isolamento ou a própria pressão de corresponder às expectativas maternas, acabam acionando esses esquemas. O resultado é uma explosão emocional sem canal de expressão. E o que não é nomeado, o corpo acaba dramatizando. Nas terapias contextuais como a ACT, isso seria um exemplo da fusão com o medo. Regan começa a reagir aos seus pensamentos e sensações internas como se fossem forças externas. Ao invés de reconhecer que está com raiva, ela se sente possuída pela raiva. Ao invés de reconhecer a culpa, ela se sente tomada por algo que fala por ela. Essa perda de diferenciação entre a experiência interna e externa é a essência do terror psicológico e também dos sintomas psicóticos. A igreja entra em cena quando o desespero já tomou conta. O padre Damien, que também é psicólogo, representa a tensão entre as abordagens espirituais e psicológicas na busca de compreender o sofrimento humano.
Ele entende a linguagem da psiquiatria, mas é pressionado pela instituição religiosa a provar a possessão da menina. Essa exigência de comprovação evidencia um fenômeno muito real. Diferentes sistemas de crença, seja religiosos ou até mesmo científicos, às vezes acabam entrando em conflito e acabam por colocar o paciente em segundo plano. O sofrimento se torna palco de disputa e não de cuidado. Na terapia da FAP, falamos que o essencial para a cura é o contato autêntico. A cura não é um método, mas sim a presença. E o exorcista mostra o oposto disso. Uma sucessão de olhares diferentes de figuras de autoridades tentando explicar o que é inexplicável. A menina grita, mas ninguém realmente a ouve, até que a única linguagem que resta é justamente o grito. É importante perceber como o filme reflete o preconceito contra as doenças mentais. Na cultura ocidental, há séculos, os comportamentos tidos como fora da norma foram tratados como maldição, castigo ou até mesmo uma possessão. Mulheres com crises emocionais intensas, que eram chamadas de histéricas na época, eram exorcizadas. Homens com esquizofrenia eram executados acusados de bruxaria. A psiquiatria moderna nasceu tentando corrigir isso, mas ainda carrega traços de exclusão. Quando a mãe de Regan aceita finalmente o exorcismo, o que ela busca não é a cura, mas o sentido. Ela quer acreditar que o mal é algo que pode ser retirado, derrotado e controlado. Essa explicação é relevante porque, de maneira geral, buscamos compreender o sofrimento, atribuindo-lhe causas ou explicações que deem sentido a essa experiência. O verdadeiro impacto de O Exorcista pode residir na percepção de que o verdadeiro inimigo não é o demônio, mas sim a dificuldade humana de reconhecer e acolher o sofrimento humano sem julgamentos. O que impressiona é como o filme traduz visualmente os processos psicológicos. O quarto de Regan vai se tornando cada vez mais frio e escuro, uma metáfora sobre o isolamento e a repressão emocional. O corpo dela se contorce como se o inconsciente quisesse sair à força. E o olhar da mãe impotente é o mesmo de milhares de famílias que ainda hoje preferem acreditar em forças externas do que em transtornos mentais. E isso não por maldade, mas por medo. Porque admitir que o mal está na mente é também admitir que todos somos vulneráveis a ele. Do ponto de vista das terapias contextuais, o verdadeiro exorcismo pode ser entendido como o processo de enfrentar a negação dos transtornos mentais. A terapia comportamental dialética, especialmente, trabalha com o conceito de aceitação radical, que significa permitir-se sentir aquilo que é humano, mesmo quando isso é muito difícil. Enquanto a religião tenta expulsar aquilo que é visto como mal, a terapia busca acolher e compreender os aspectos humanos. O problema não é ter pensamentos assustadores, é tratá-los como experiências sobrenaturais ao invés de eventos mentais comuns. A possessão, nesse contexto, pode ser entendida como a perda da capacidade de observação consciente. A mente passa a acreditar plenamente em cada pensamento, imagem ou medo. O processo terapêutico começa quando o indivíduo aprende a se distanciar dessas experiências. O processo terapêutico começa quando o indivíduo aprende a observar essas experiências com distanciamento e compaixão. Ele termina com a calma depois da tempestade, mas nada está resolvido. O mal percebido pode ter ido embora, mas a dor permanece. E essa é a mensagem mais atual de O Exorcista. Enquanto a sociedade continuar a estigmatizar os transtornos mentais, continuará buscando explicações externas para os fenômenos internos que ainda não compreende. Enquanto famílias evitarem buscar apoio psicológico por conta de vergonha ou estigmas, continuarão perpetuando interpretações equivocadas ou exageradas sobre os transtornos mentais. Enquanto a fé e a ciência forem percebidas como opostas, o sofrimento humano tende a ser percebido como um conflito de forças externas, ao invés de ser entendido como uma demanda por busca de cuidado e atenção. O verdadeiro desafio não está na possível possessão, mas sim na negligência. É observar uma criança em sofrimento buscando ajuda, e ao invés de receber isso, receber rituais, ao invés de um cuidado emocional adequado e apoio. É o retrato de tantas crianças e adultos que, ao manifestarem sintomas de transtornos mentais, são vistos como amaldiçoados ou fracos. É o retrato do quanto ainda confundimos a fé com o medo e o cuidado com a punição. Na prática clínica, é comum vermos versões suaves desses mesmos casos. Famílias que atribuem surtos psicóticos à inveja, depressões à falta de fé, ansiedade à preguiça, e assim perpetuam tanto o sofrimento quanto o estigma sobre a saúde mental. A terapia do esquema nos convida a fazer o oposto, olhar para o sintoma como uma forma de comunicação, a entender que o monstro é, na verdade, um pedido por contato, que por trás da voz distorcida há uma criança assustada pedindo para ser vista.
Se Regan tivesse sido acolhida, talvez a história fosse diferente. Se a mãe tivesse recebido apoio emocional adequado ao invés de diagnósticos frios, talvez não precisasse ter recorrido ao exorcismo. Mas o filme é honesto porque mostra o que realmente acontece. A cura só é buscada quando o medo se torna insuportável. E mesmo assim, preferimos soluções mágicas ao olhar no espelho. O Exorcismo continua sendo um dos filmes mais importantes da história de terror porque trata de algo atual, que é o pavor do invisível. Mas o invisível não é o demônio, e sim a mente humana. Até hoje, as pessoas tendem a confrontar explicações externas para o seu sofrimento, ao invés de lidar com os próprios conflitos e emoções. As terapias contemporâneas apontam para outro caminho, não o da negação, mas sim da aceitação. O verdadeiro exorcismo pode ser entendido psicologicamente como um processo de enfrentar os próprios medos, reconhecê-los e ainda assim permanecer consigo mesmo. No fundo, O Exorcista não é um filme sobre demônio, é sobre o desespero humano de explicar o inexplicável, e sobre como a recusa em acolher a dor pode transformar uma criança em palco de uma guerra espiritual. A mensagem final é clara: o mal que ignoramos não desaparece. Ele se transforma em voz, corpo, sintoma e crença. E só perde poder quando alguém o escuta sem julgar. Talvez o verdadeiro milagre esteja no olhar atento de um terapeuta, no acolhimento de uma mãe e do reconhecimento de que o sofrimento mental faz parte da experiência humana.